Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa falando de Espiritismo, que vai ao ar toda terça-feira às 20h30, que fica gravado aí nas mídias em que o MAP participa. Vocês podem acessar aqui embaixo, ou pelo Instagram, ou pelo YouTube, ou pelo Facebook. É um prazer muito grande estar com vocês novamente, falando de Espiritismo, falando de espiritualidade, falando sobre a nossa realidade espiritual. E hoje o tema vai ser um assunto que é uma das bases da doutrina espírita, que é a reencarnação. Mas nós vamos falar da reencarnação do ponto de vista de Jesus, Jesus falando de reencarnação. E esse é o grande ponto. E daí o cristianismo que se formou depois no Império Romano, que ainda adotava a reencarnação com o tempo, com o imperador Justiniano, lá no ano 553 depois de Cristo, Justiniano, ele vai fazer uma retirada dos textos que permitem a compreensão da reencarnação, por um motivo particular que nós vamos falar mais à frente. Mas a reencarnação, para deixar bem claro, não é algo que foi inventado pelos espíritas, é um conceito muito antigo e que faz parte de umas dogmas básicos do judaísmo. Sim, do judaísmo. Por que isso é muito importante? Porque Jesus, quando veio à Terra, ele se apresenta como judeu, ele se vestia como judeu, ele conhecia toda a Torá, porque, obviamente, ele é um dos grandes inspiradores dos profetas e do próprio Moisés, que nos deixaram aqueles ensinamentos, algumas leis. Então, Jesus está por trás de tudo. Então, é óbvio que ele conhece o que está lá na Torá. Como o Evangelho também é oriundo de quê? De Jesus. Então, é óbvio que Jesus conhece o Evangelho, porque ele gerou o Evangelho. Tá bem? Qual é o grande problema? São as interpretações, são os interesses, a ignorância do homem. E um dos grandes desastres em textos religiosos, principalmente nos textos antigos, é aquela questão de interpretar ao pé da letra. E também de interpretar puxando a brasa para a sua sardinha, né? Não, eu vou interpretar dessa maneira porque isso me convém. Mas com relação à reencarnação, que é nascer de novo num novo corpo, isso está claríssimo nos evangelhos. E no próprio judaísmo está muito claro, principalmente na tradição oral, porque você tem a tradição escrita, a Torá, e você tem ensinamentos que são presentes na tradição oral, e que também discute os ensinamentos da Torá. E os judeus acreditavam e acreditam em reencarnação. Então, Jesus, vindo como judeu, se a reencarnação fosse errada, a primeira coisa que ele ia falar, olha, não existe isso de você nascer de novo. Ninguém nasce num novo corpo, né? Nenhum profeta reencarnou. João Batista não pode ser Elias. Ele falaria isso, mas ele fala ao contrário. Ele fala que João Batista é Elias. E, gente, isso está claríssimo dos evangelhos. Ele fala que é preciso nascer de novo. E é nascer de novo num novo corpo. Não é pelo batismo, não é... Tanto que Nicodemos, na conversa com ele, pergunta, como é que pode, mestre, um homem velho entrar de novo no ventre da mãe para nascer de novo? E Jesus vai falar, não te admires que eu tinha dito que é preciso nascer de novo. Então a reencarnação é muito clara. Então eu reuni uma série de informações, eu já falei desse assunto antes, mas é tão importante esse assunto, e importante a gente entender o porquê da reencarnação, da necessidade da gente reencarnar durante um tempo na nossa evolução. Porque essa é uma informação importante também.
Vai chegar uma hora que o espírito não precisa mais reencarnar. Jesus não precisa mais. Ah, mas Jesus esteve entre nós. Veio para ensinar, né? Um ato de extremo amor, ele moldar um corpo físico para estar entre nós. Mas Jesus não precisa mais. Ele já atingiu uma condição em que a vida dele é plena como espírito. Então, qual o objetivo da reencarnação? Desenvolvimento mental. Numa vida, numa encarnação, a gente não consegue desenvolver a mente, não consegue entender tudo. E vejam bem, falando isso do homem do século XXI e o homem da Idade Média. Se não tivesse a reencarnação, ele ia para a vida espiritual com aquela mente do homem da Idade Média. E o homem das cavernas desencarnou, o que acontece com ele? Não é filho de Deus? Com aquela mente que sequer, numa época que tinha desenvolvido a linguagem, imagina aquele espírito ficar do lado de lá. Como? Dormindo para acordar no dia do juízo final, junto com o homem da Idade Média, junto com o homem do século XIX, XX e XXI. Que loucura pensar numa coisa dessa, né? Ou então, ser arremessado para arder no mármore do inferno por todo sempre. Quem? O homem das cavernas? Ele tinha a condição que nós temos hoje de compreensão e de moralidade. E o homem da Idade Média? E o homem atual, né? E o homem daqui a 3, 4, 5 séculos? Então, a reencarnação tem como objetivo, um dos objetivos, desenvolver a mente do espírito. Ele passa por várias experiências. Outra é desenvolver a moralidade. Ele vem, ele sabe o que é certo e o que é errado, porque a consciência nos diz o que é certo e errado, e nós fazemos escolhas. E essas escolhas, muitas vezes, são extremamente equivocadas, né? Será que nós, no passado, matamos? É possível que tenham matado até muito, viu? Muitos de nós fizemos parte de exércitos. O que nós fizemos? Será que invadimos aldeias? Matamos crianças? Decapitamos pessoas? É triste falar nisso, né? Mas o que eu estou falando? Do passado, da história da Terra. Esse é o passado da Terra. Será que nós fizemos parte de uma igreja que levou gente para a fogueira? Será que nós nos aproveitamos da nossa situação para roubar a terra dos outros? E hoje em dia na Terra existem religiosos que fazem isso? Como eles vão reencarnar, né? Que lições precisam aprender? Então, a reencarnação, além do desenvolvimento mental, tem o desenvolvimento moral. Porque Deus tem um projeto para todos nós. E Deus não nos castiga por toda a eternidade por erros que nós cometemos. Na verdade, Deus nunca castiga. Nós carregamos a nossa culpa, os nossos erros, e por uma lei natural de causa e efeito, nós sofremos o mal que nós fizemos. Não é uma lei punitiva, é uma lei educativa. Reajuste, então, a reencarnação permite o esquecimento do passado, dos erros, você se reajusta com você mesmo e com a lei de Deus e com Deus, e prepara todos nós para uma vida superior. E quando a nossa mente estiver equilibrada, o nosso conhecimento atingir um nível muito elevado, e nossa moralidade, o nosso amor atingir um nível muito elevado, as nossas encarnações não se dão mais nesses corpos que doem de carne e de osso, se dão em corpos sutis. E esses espíritos vão evoluindo até chegar a um ponto que eles perdem até aquele corpo sutil. O espírito puro, ele é mente, ele é pensamento, ele é sentimento, ele não está preso a um lugar. Ele é literalmente um ser do universo, conectado com Deus, fazendo as vontades de Deus. É um nível de vida completamente diferente, o nível de vida de um Jesus. Mas é preciso nascer de novo, é preciso reencarnar para atingir essa condição, que Jesus chamou do reino dos céus. Ninguém atinge esse reino dos céus se não nascer de novo. Portanto, a reencarnação é uma lei natural, válida para todos os mundos, é uma lei do universo, é uma lei de Deus, é uma lei da natureza. Então não tem nada a ver com religião a reencarnação.
Reencarnação é uma lei da natureza. Daí a importância da gente falar dessa lei, né? E comprovar que Jesus, que para nós é a nossa referência, o nosso modelo, o nosso guia, ensinou sim, falou sobre reencarnação. Não há uma passagem que Jesus fale, isso não existe. Pelo contrário, ele fala claramente, tá bem? Mas o que aconteceu então com o cristianismo, que uma vertente mais moderna, né, o catolicismo, o protestantismo, deixaram isso de lado, né? Vamos ver aqui o que aconteceu. Então, qual é o objetivo da encarnação? Pegando o Livro dos Espíritos, pergunta 132. Qual é o objetivo da encarnação dos Espíritos? Resposta: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição, atingir esse reino dos céus. Para uns é expiação, é sofrimento. Para outros é missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. O que os espíritos estão querendo falar com isso? Pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. É porque Deus tem esse projeto para nós de nos tornarmos perfeitos. E à medida que nós vamos nos equilibrando mais, nós somos levados a trabalhos de ajuda, de auxílio de outros espíritos. E ao fazer isso, nós já estamos participando na obra da criação, ajudando a preparar outros espíritos. E nós vamos evoluindo mais, a chegar a um ponto em que esse espírito de um mundo superior, ele não apenas auxilia os espíritos que estão inferiores, mas ele participa da própria natureza daquele mundo, manipulando a natureza, as energias do mundo. E esse espírito vai evoluir a um ponto tal de um Jesus, de um espírito puro, que ele, acreditem, por incrível que possa parecer, participa do processo da criação do próprio mundo. Ah, mas não é Deus que faz isso? Deus atua nas criaturas através das criaturas. Deus não manda ninguém sair da frente para fazer o trabalho. Ele faz com que seus filhos façam o trabalho orientado por ele, captando suas energias, sua força, seu poder, vamos dizer assim. É o que um pai gostaria de que seu filho fizesse, né? Que seu filho tivesse uma condição muito boa, de supremacia no bem, no amor. E é isso que Deus faz conosco. Nós atingimos uma supremacia que é moral. O espírito superior, ele tem uma supremacia sobre os inferiores, mas toda moral, uma ascendência moral. Então, quando Jesus estava entre nós, no processo de desobsessão, ele só falava: sai daí. O espírito não precisava grandes conversas, só a presença espiritual dele era um grande processo desobsessivo, né? Então, a encarnação é fundamental na evolução do espírito, na aquisição de conhecimentos e das virtudes, da moralidade, desenvolver a mente, desenvolver o amor. Então, a reencarnação não é apenas uma crença, é uma lei universal. Jesus, então, falou, sim, sobre a reencarnação. Eu vou mostrar mais uma vez uma figurinha. Vejam a figura 1, evolução do espírito, evolução dos espíritos e dos mundos, né? Então, nós sabemos que existem os mundos primitivos, mundos que hoje estão num estágio parecido com o nosso mundo na época do Homem das Cavernas. Mundos de prova e expiação, como a Terra, onde os homens que eram primitivos já fizeram progresso, constroem as primeiras cidades, os séculos passam, eles vão reencarnando. Muitas vezes eles são misturados com espíritos que vêm de mundos superiores para ensinar, aparecem os grandes gênios, e esse mundo de prova e expiação vai evoluindo, até que chega um ponto que há a grande separação dos espíritos que não podem mais continuar nesse mundo, porque não fizeram muito progresso, é o que está acontecendo na Terra,
e a gente passa, então, lentamente para uma outra fase de regeneração, até que só fiquem aqui na Terra espíritos realmente voltados para o bem e para o amor, que continuam seu progresso, vão reencarnando ainda em corpos físicos, e isso leva séculos, séculos, alguns milênios, e chega uma fase de uma outra transição, de mundo de regeneração para mundos ditosos. E vocês estão vendo aí na figurinha que o mundo ditoso já não é bem um mundo físico, ele é um mundo, eu diria assim, energético, não é essa nossa matéria. Pois é, nesses mundos o espírito continua a encarnar, mas em corpos de uma outra natureza, de uma outra matéria. Esses espíritos já realizam obras em diversos mundos, já transitam pelo universo, não ficam presos ao seu mundo. E esses espíritos vão trabalhando, vão aprendendo, vão se desfazendo de traços de imperfeições e vão evoluindo até um ponto que eles se sentem totalmente integrados com Deus. Eles não têm mais imperfeição. São espíritos extremamente fortes, moralmente. São conhecedores das leis da natureza, da ciência, de como o universo é composto, como é composto o mundo, todas as energias, e usam a mente para manipular essas energias. E quando isso atinge um nível extremo de comunhão com Deus, o espírito passa a viver naquela condição que Jesus chamou do reino dos céus, os mundos celestes, o mundo dos espíritos puros que passaram por toda essa escala evolutiva que vocês estão vendo aí. Então, voltando aqui para mim, Jesus, num determinado momento, vai conversar com Nicodemos sobre a reencarnação e vai falar assim, porque Nicodemos fica surpreso, né? Com Jesus confirmando que o homem precisa nascer, precisa renascer, reencarnar, para atingir essa condição superior do reino dos céus. E Jesus vai falar para ele, se você não acredita quando eu falo da reencarnação, que é de conhecimento dos judeus, como é que você vai acreditar em mim quando eu falar das coisas do meu plano, das coisas do céu? É aí que você não vai acreditar mesmo, né? Porque Jesus teria tanta coisa para falar sobre o universo, vida em outros mundos, né? Saindo da esfera aqui do entendimento de Nicodemos, um homem de 2000 anos atrás, que ele não iria entender. Então, se você não acredita quando eu falo das coisas da terra, você não vai acreditar quando eu falo das coisas do céu, de coisas transcendentes, né? E vai dizer mais, eu que sou um espírito puro, perfeito, né? Que veio dessa condição do reino dos céus, eu vivia literalmente no céu, ninguém foi ao céu, entre todos vocês que estão aqui na terra, apenas o Filho do Homem, que é aquele que desceu do céu, saiu de uma condição de vida no mundo celeste, para encarnar aqui, ensinar a vocês a lei de amor. Então vejam como até para Jesus foi importante a encarnar, ele que já não fazia isso há bilhões de anos, para ensinar, né? Então, ocupar um corpo físico é uma etapa da vida do espírito. Por mais longo que isso pode parecer para nós, como nós vamos viver para todo sempre, aí é um conceito de limite da matemática, né? Por maior que possa parecer esse tempo, até a gente atingir essa condição, como daí em diante a gente tem todo sempre, esse tempo é um estalar de dedos com relação à eternidade, entenderam? Então, a reencarnação é fundamental para a nossa felicidade, porque quando nós temos pleno conhecimento e pleno amor, a felicidade vai junto, nós seremos plenamente felizes. O Espírito, como Jesus, é totalmente felicidade. Uma Maria de Nazaré, que está próxima, muito mais próxima de Jesus do que nós, ainda não está na condição de Jesus, mas está chegando lá, perante nós, é um espírito muito evoluído, extremamente feliz. Dr. Bezerra de Menezes, que está bem próximo de nós, é um espírito feliz, e todos os espíritos são felizes, espíritos superiores, né? Agora, a Terra, que é um mundinho inferior, dos espíritos que se maltratam e maltratam um ao outro, tem momentos de felicidade. Não sabem o que é a felicidade plena, não sabem o que é o amor.
Daí Jesus ter dito, meu reino não é deste mundo, a felicidade não é deste mundo, vocês não vivem no mundo feliz, porque vocês não se colocaram lá ainda. E é a reencarnação que vai colocar a gente lá, porque a reencarnação permite a gente ir domando nossas más tendências, aprendendo todas essas leis e construindo o amor dentro de nós. E nós, na verdade, é que nos colocamos no mundo superior. Nós nos habilitamos, daí a importância dessa vida, daí a importância de conhecer o mecanismo da reencarnação, saber o que vocês estão fazendo aqui, o que vocês estão fazendo aqui, qual é o projeto de Deus para vocês. Estou falando vocês, mas vale para mim. Eu acabei de mostrar nessa figurinha. É realizar essa construção íntima e, através das reencarnações, atingir uma condição de plena felicidade, pleno conhecimento e pleno amor. Não é um projeto inteligente? A gente esquecer os erros do passado, não carregar tanto as culpas. Nós carregamos marcas, sim, pela lei de causa e efeito, que, conforme eu disse, não é uma lei punitiva, é educativa. E chega um momento em que a gente se volta para o amor e a lei de causa e efeito atua ao contrário. Cada vez a gente ama mais, cada vez o corpo espiritual fica mais vibrante, mais saudável, chega um ponto na evolução, doença, isso deixa de existir, o mal que nos cerca deixa de existir, a gente só vai ver o mal quando mergulhar no mundo inferior para ajudar os espíritos que ainda vivem no mal. Essa é a condição dos espíritos superiores, de um Francisco de Assis, de um Fabiano de Cristo, que vem aqui no plano onde o mal existe, mas ele, onde ele vive, não convive mais com o mal, mas vem aqui para nos instruir, que é uma missão de extremo amor, né? Mas a reencarnação está mesmo no judaísmo? Judeu acredita em reencarnação? Sim, está na Torá, está principalmente na Torá oral, que a gente chama, na tradição oral. E existe um livro estudado pelos judeus, esse livro tem mais de 500 anos. Portanto, ele foi lançado mais ou menos no tempo que Cabral descobriu o Brasil, de um rabino chamado Isaac Luria, que pegou esses conhecimentos da tradição oral e colocou no papel, escreveu. Só que o Isaac Luria, você vê os rabinos falando, ele era médium, ele se comunicava com os espíritos. Judeu acredita em comunicação com os espíritos? Sim, eles acreditam que é possível se comunicar com os espíritos. Eles chamam de mundo espiritual de mundo vindouro. E o judeu tem uma visão sobre a reencarnação. Na época de Jesus, não tinham muita informação. Eles acreditavam, mas não sabiam como era o processo. Que o espírita tem essa visão de um corpo espiritual que se restringe, se une às primeiras células, ajuda a moldar aquele corpo como modelo organizador biológico, que haja genética. O que é a genética 2000 anos atrás? Não se existia isso, né? O que se conhecia do corpo humano? O que se conhecia da gestação? Nada. Só via o bebê nascer, né? Então eles não sabiam como se dava esse processo da genética junto com o corpo espiritual como um modelo pré-existente, que vai ajudar a moldar aquele corpo físico novo que ele vai ocupar. Eles acreditam que a gente nascia de novo, mas não sabiam como se dava o processo. Daí Nicodemos ficar surpreso quando Jesus confirma, porque devia ser uma dúvida dele, né? Natural, compreensível. Como é que pode a gente nascer de novo? Como é que pode um homem velho entrar no ventre da mãe e nascer de novo? Faltava a visão espiritual, a visão do corpo espiritual, de como as coisas funcionam no plano espiritual. Mas, 1.500 anos depois, para nós, 500 anos atrás, um rabino, Isaac Luria, pela mediunidade, escreveu certas coisas que mostram o processo da reencarnação muito próximo do que o Espiritismo fala. Porque ele vai falar de níveis de evolução. Ele vai dar nome, né, para esses níveis evolutivos. Por exemplo, ele chama uma etapa de Yoshida, uma etapa da evolução. A outra é o Shalá, não sei se pronuncia assim. Tem o Neshama, o Ruach, o Nefesh.
Então, se você, numa encarnação, não cumpriu o Nefesh, você tem que voltar na outra, ocupar um novo corpo, um corpo novo, para nascer de novo, para cumprir o Nefesh. E isso é muito do judaísmo, eu não vou me aprofundar nisso, não é o nosso objetivo, é só falar que realmente os judeus acreditam em reencarnação. Então, a partir desse livro do Rabino Isaac Luria, é que os judeus passaram a ter mais, assim, um conhecimento mais profundo, um pouco mais profundo, não tanto como o espírita tem, sobre a reencarnação. E os rabinos falam claramente sobre isso, né? E por isso eu vou mostrar um vídeo aí sobre isso. Então, o vídeo que eu vou mostrar tem três, não um só, três falando. 2 deles já mostrei anteriormente, quem já viu vai lembrar. O terceiro acho que ninguém ainda viu. O terceiro é o Rabino Joseph Salton, que traduziu esse livro do hebraico para o português. O Portal das Reencarnações é o nome do livro do Rabino Isaac Luria. E esse rabino vai dizer o seguinte, olha só, palavras do rabino: infelizmente, a reencarnação dos assuntos que foram banidos de nossa civilização por muitos séculos. É por isso que hoje se torna difícil acreditar que ela realmente exista. No entanto, uma vez que procuramos nas sagradas escrituras e nos comentários de nossos sábios, nossos para eles judeus, ficamos surpreendidos com a importância e centralidade desse assunto e do seu papel integral em nossa vida. Eu sei que é difícil, para não dizer impossível, provar que a reencarnação existe, que já estivemos aqui antes em outro corpo, em outro local, em outra época, com outro nome ou identidade. Mas entre nós, há aqueles que passaram por uma experiência espiritual que lhes permitiu se lembrar de suas vidas passadas. Então ele está falando que entre nós judeus, muitos de nós tivemos experiências espirituais que nós lembramos de vidas passadas. Pode ter sido um evento de quase morte, do qual a pessoa se recuperou, obviamente, do qual a pessoa tem a possibilidade de contar sobre sua experiência fora de corpo. Para estas pessoas, diz o rabino, não há necessidade de provas. A experiência em si basta. Para o resto de nós, elas podem servir de prova viva do que estamos buscando. O assunto da reencarnação explica as leis universais que governam o destino de toda a humanidade, sem diferenciação de raça ou nacionalidade. Então, não importa onde vivemos ou que lei humana nós seguimos, as leis divinas sempre prevalecerão, diz o rabino. Então, a reencarnação é outra maneira de explicar como Deus é universal. E ele continua falando do assunto. Então, esse é um rabino falando da reencarnação. Portanto, gente, eu sempre tenho a preocupação de respeitar muito aqueles que são cristãos, nossos irmãos católicos evangélicos, mas que rechaçam a reencarnação como se fosse algo absurdo, até como se fosse algo dos espíritas. Ignoram completamente a reencarnação nas escrituras. Falo há muito tempo, a voz some às vezes. Então eu tenho muita preocupação de respeitar a crença dessas pessoas, dentro daquilo que ela acredita, mas é preciso que se fique bem claro que a reencarnação faz parte do judaísmo. E Jesus veio como judeu. E nós temos uma cultura judaico-cristã. Então, aquele cristianismo, num determinado momento, expeliu a reencarnação do entendimento por vários motivos. E vocês vão ver qual é o motivo. Então, eu queria passar para vocês um primeiro vídeo em que vocês têm 3 rabinos falando de reencarnação. Eu reduzi esse vídeo, que ele ficaria muito longo, para quase 8 minutos. E os 3 rabinos falam, e logo depois vem Jesus, que era chamado de Rabi. Rabi seria assim, um instrutor dos próprios rabinos, um sábio.
Então, Nicodemos, que era um sábio da época, né, era um rabino que participava ali do Templo de Jerusalém, ele vai procurar Jesus, o Rabi, né? E ele vai falar: Rabi, sabemos que vieste da parte de Deus. E Jesus vai falar para ele, então, não, Nicodemos, realmente a reencarnação é uma realidade. O homem precisa nascer de novo para chegar lá no reino dos céus, no reino de Deus. Então assistam, aqueles que já assistiram, assistam de novo. Esse vídeo está assim turbinado com informações novas sobre reencarnação. É muito importante e voltamos já já. Até breve. Olá, tudo bem? Hoje eu queria falar um assunto muito profundo na fé judaica. Uma coisa que nós temos provas, óbvio, e nós temos muitos sábios falando a respeito de esse assunto. O assunto que eu queria falar hoje é reencarnações. Sim, reencarnações. No judaísmo, um dos bases da nossa fé, da nossa religião, é reencarnações. Como funciona no judaísmo? É muito simples. Cada pessoa, cada alma, ela vem nesse mundo para fazer um papel, consertar algumas coisas. E quando ela termina essa missão, ela vai para o mundo vindouro. Em caso que ela não conseguiu terminar ou não cumpriu o papel que para isso ela foi mandada para esse mundo, ela vai ter que voltar e vai ter que cumprir aquele papel que ela não cumpriu na vida passada. A fonte principal que nos ensina sobre Gilgulim é um livro de 500 anos atrás chamado Sha'ar HaGilgulim, o Portão das Reencarnações. É uma obra do Arizal. É uma obra profunda que nos explica exatamente o que é Gilgulim, o que são reencarnações. Até esse livro era totalmente tradição que uma geração passou para outra, mas sem esclarecimento e sem conhecimento no assunto. Somente a partir deste livro, chamado Sha'ar HaGilgulim, o Portão das Reencarnações, que o assunto começou a ficar mais claro e mais acessível para todo mundo. Qual que é o objetivo? O objetivo é descer uma alma para o nosso mundo. É uma alma nova, 0 quilômetro. Virgem. Alma virgem, nunca pecou. Nem sabe o que é pecado. Conhece? Uma alma divina. Desce para o nosso mundo. Ela tem como objetivo cuidar do nefesh dela, do ruach dela, do neshama dela e todos os níveis que nós vimos. Ela tem que aperfeiçoar os 20 níveis que existem no nefesh. O nefesh de cada mundo e com todas as suas subdivisões. Ela tem que ter um nefesh impecável. A pessoa desce. Quem desce? A alma desce dentro de um outro corpo para continuar uma outra parte do nefesh que ela não fez, uma outra parte do ruach, assim diante. Daqui entendemos que almas se comunicam. Eles têm uma forma de se comunicar. O Baal HaTanya, o autor do Tanya, ele usa a expressão das almas se comunicando, dizendo que eles têm uma outra linguagem. Não uma linguagem que nem se usa ABC ou Aleph, Beis, Gimel, Dalet, mas eles se comunicam de uma outra forma. E ele, esse homem nosso amigo, é capaz de captar essa comunicação. Mas de qualquer jeito, a alma se comunica. Eu tive um grande privilégio, um grande mérito e também uma permissão da alma do Rabino Isaac Luria para traduzir o livro dele, o livro da reencarnação, que aparece em forma de nome Portal das Reencarnações. Foi escrito em hebraico. Quando o aluno do Rabino Isaac Luria
escrevia todas as palavras que ele canalizava do mundo das almas, abrindo para nós, aqui no mundo físico, a visão, o desejo, a consciência, a aspiração da alma, para compreendermos o que significa reencarnar, nascer, viver. Não deveríamos esquecer, a nossa alma é o motivo principal que a alma nasceu, reencarnou. Ela, no momento, como o Rabino Isaac Luria explica, que no momento do nascimento da pessoa, a alma, ela é pronta para se sacrificar, sair do mundo da vida eterna e imortal, para se incorporar, para passar uma vivência física, mundana, cotidiana, ligada à morte. Então, realmente, para a alma, quando ela nasce no corpo físico, é como se estivesse morrendo, dando vida para o corpo nascer, viver e respirar o ar do mundo físico. Ao longo do tempo, a alma espera que esse corpo físico acorde para conhecer a existência e a consciência da sua própria alma. É um renascimento. E aqui nasce o estudo da reencarnação, quando a pessoa começa a lembrar as suas vidas passadas, que na verdade é a autolembrança da sua vida atemporal e imortal, que é a vida da alma. Rabi, sabemos que tu és um mestre vindo da parte de Deus. Ninguém pode realizar os sinais que tu fazes se Deus não está com ele. Se alguém não nasce do alto, não verá o reino de Deus. Como um homem nasce de novo, se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Eu garanto a você. Não fique surpreso quando eu te digo que todos devemos nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Como isso pode acontecer? Você é mestre em Israel e não sabe essas coisas? Se não acreditam quando eu falo sobre as coisas da terra, como acreditarão, então, quando lhes falar das coisas do céu? Ninguém nunca subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem, aquele que desceu do céu. Pessoal, vocês viram um vídeo, 3 rabinos falando claramente sobre a reencarnação. Portanto, reencarnação não é um assunto dos espíritas. O espiritismo simplesmente permitiu a gente se aprofundar. E como a gente passa a ter a visão do lado espiritual, os espíritos nos explicam em detalhes como se dá o processo da reencarnação. Vocês podem ler isso em várias obras espíritas, uma delas Missionários da Luz, dessa série A Vida do Mundo Espiritual, psicografia do Chico Xavier, informações do espírito André Luiz, que está do lado de lá aprendendo sobre essa relação do mundo físico com o espiritual, e num determinado momento ele é levado para assistir um processo de reencarnação de um espírito. Sempre se usa um nome fictício, embora a história seja real, e a história da reencarnação do Segismundo. Então vai se falar da miniaturização do corpo espiritual, como se liga, como os mentores atuam, um processo até complexo. Então essa informação os judeus não tinham e não têm ainda, né?
a não ser que leiam uma obra espírita. Mas os judeus já sabem que o processo da reencarnação é para a evolução espiritual, o que basta, né? É muito impossível. Entender isso, já entendeu bastante coisa. Por que que a gente reencarna, o porquê que esquece do passado, e vocês viram isso aí no vídeo, tá bem? Mas é só essa passagem com Nicodemos? Não. Eu vou falar algumas rapidamente. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? Ele está perguntando para os apóstolos. Aí fora, o que está falando? Quem eu sou? Resposta. E eles lhes disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Quer dizer, o povão falava que Jesus poderia ser João Batista, podia ser Elias, Jeremias, qualquer um dos profetas. Esses profetas, Elias, Jeremias e os outros, viveram séculos antes de Jesus. Então, se o povão acreditava que Jesus podia ser qualquer um deles, acreditava que Jesus podia ser qualquer um deles reencarnado. É lógico, porque eles deixaram o corpo por aí e estavam de novo presentes aqui. Jesus, em outras passagens, se referiu a João Batista como Elias. Naquele fenômeno da transfiguração, ele fala claramente sobre isso. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 17, no Evangelho de Marcos, capítulo 9, quem quiser olhar a Bíblia. Portanto, a reencarnação, gente, está na Bíblia, tá bom? Com essas, não a palavra reencarnação, mas no sentido de nascer de novo, de você voltar em outro corpo. Seus discípulos, então, o interrogaram dessa forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram, e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Vou repetir. Quando eles perguntam para Jesus qual era o pensamento dos apóstolos, mestre, nas Escrituras, na Torá, diz que Elias queria apresentar esse Messias. Quando o Messias viesse, o Senhor diz que é o Messias, na nossa Escritura diz que Elias ia anunciar o Senhor. Mas Elias já foi embora há 400, 500 anos atrás. Como é que ele pode anunciar o Senhor? Aí Jesus vai falar: Elias já veio. No entanto, fizeram com ele o que fizeram, degolaram. Então, seus discípulos compreenderam que era de João Batista que ele falara. Então, quem anunciou Jesus é João Batista, que Jesus diz: esse é o Elias que já veio. Não reconheceram e fizeram com ele o que fizeram, cortaram a cabeça dele. Mas ele já anunciou o Messias, que sou eu, João Batista, que é Elias. Olha a reencarnação aí na Bíblia, no Novo Testamento, e tem várias passagens. Outra, Evangelho de Mateus. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam. Pois que assim o profetizaram todos os profetas até João, e também a lei. Se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo é Elias que há de vir. Ouça aquele que tiver ouvido de ouvir. Entenderam? Quando Jesus fala desde o tempo de João Batista, como desde o tempo de João Batista? João Batista está aqui, é desse tempo. Né? O reino dos céus já está. É violência nesse mundo, no plano físico e no plano espiritual. Né? Mas se vocês quiserem compreender o que eu digo, quando eu digo que desde o tempo de João Batista, ele é Elias, que já veio. Né? Entenderam? João Batista, ele fala uma segunda vez que João Batista é Elias reencarnado. Não há aí nenhuma figura de linguagem, nem alegoria. É uma afirmação positiva, direta. Tá bem?
Então, quando Nicodemos vai encontrar as escondidas com Jesus, ele queria entender melhor essa coisa da reencarnação. Ele queria ouvir de Jesus, pelo menos, se isso estava certo. Porque era muito estranho para eles, embora eles acreditassem. Então, Jesus vai confirmar que é preciso nascer de novo para atingir esse reino dos céus. Tá bem? Eu sou aquele que desceu do céu. Ninguém foi ao céu, ao mundo superior, a não ser o Filho de Deus, o Filho do Homem. E vocês, para chegar lá, precisam nascer de novo. Mas como e por que a reencarnação foi retirada ao ponto de nossos irmãos católicos, evangélicos, jurarem de pé junto ser contra a reencarnação, porque ela não está na Bíblia, embora eu acabei de ler várias passagens de reencarnação aqui. Por que, me desculpe o termo que eu vou usar, tanta cabeça dura, tanta resistência? Então vamos lá. No ano 553, o imperador Justiniano montou um concílio. Para quê? Para tirar dos dogmas daquela igreja certos ensinamentos. Um deles era contido na doutrina dos princípios de Orígenes, um dos pais da igreja. E essa doutrina de Orígenes, essa interpretação de Orígenes sobre tudo que Jesus falou, considerava a pré-existência da alma. Você não é criado no momento da encarnação, no momento que você nasce. Você já estava criado por Deus. E se você já estava criado por Deus, você pré-existia. E você encarnava, e você, quando morre, você continua criado por Deus. Porque Deus não vai destruir seus filhos. Então estava implícito na doutrina dos princípios a reencarnação. Mas por que Justiniano tirou? Porque ele casou com uma cortesã, uma prostituta da época, Teodora, que vira imperatriz. Ela foi uma prostituta e ele vivia em Constantinopla. E as prostitutas de Constantinopla começaram a falar, se ela conseguiu chegar lá, nós também conseguimos chegar. E a Teodora, naquela loucura, né, que tomava conta dos imperadores, imperatrizes, se achando o próprio Deus na terra, não admitiu aquilo. Ela vai e influencia Justiniano e manda os exércitos e matam as prostitutas de Constantinopla, mais de 500. E a população de Constantinopla, então, fala que ela iria reencarnar como prostituta 500 vezes, a quantidade de pessoas que ela matou. E ela influencia agora Justiniano para tirar esse entendimento dos dogmas da igreja. E ela morre, e 2 anos depois, se não me engano, Justiniano consegue, com muito custo, montar um concílio, onde houve uma votação, influenciado por ele, a reencarnação é tirada, a doutrina dos espíritos é tirada, onde está implícita a reencarnação. E segundo alguns constam, eu não sei bem a história dessa votação, foi 3-2, parece futebol, né? Parece que teve aquele gol roubado, porque tinha que prevalecer a extinção desse entendimento da reencarnação, que era antigo. E para quem diz que não é bem assim, nos cânones do Segundo Concílio, e eu vou ler conforme está escrito lá na definição da igreja da época, quem sustentar a mítica crença na pré-existência da alma e a opinião consequentemente estranha de sua volta, seja anátema. Ou seja, quem acreditar que a alma já existia, que ela pode voltar, está roubado, porque nós vamos dar em cima, né? E muita gente foi para a fogueira por não aceitar isso. Então, esse é o motivo da retirada da reencarnação. E para terminar, eu vou mostrar um vídeo agora do Divaldo Franco, falando sobre isso que eu acabei de falar nas palavras dele, e retornamos já já. Então, as religiões cristãs estão baseadas no Evangelho, mas não entenderam a reencarnação que Jesus pregou. E por que não? Porque a reencarnação vigeu até o ano 553. No ano 553, houve um grande encontro de bispos em Constantinopla. E nesse encontro,
foi estabelecido que a reencarnação era uma doutrina herética, porque o imperador havia se apaixonado por uma mulher muito bela e muito inteligente, e casou-se com ela, tornando-a imperatriz do Império do Oriente. E as outras mulheres alegres começaram a dizer que sua profissão era muito próspera, era muito nobre, porque uma delas era a imperatriz Teodora. E então Teodora foi tomada de ira e mandou matar todas as meretrizes que havia em Constantinopla. E o povo, que conhecia a reencarnação, a doutrina através da qual o bem que fazemos nos faz progredir e o mal que praticamos nos retém no erro até resgatarmos, o povo começou a dizer que ela teria que reencarnar muitas vezes para pagar o grande crime. Então, não é exatamente assim, porque o amor que praticamos anula o mal que nós fizemos. Quem desejar ser feliz, faça o bem, ame, pratique a caridade, tenha uma vida coerente, que é bom para si mesmo, ame-se. E as dores, problemas, os desafios fazem parte do seu processo evolutivo. Então o imperador, que a amava loucamente, quando foi no ano de 548, ela teve uma grande crise e na hora da morte, ela pediu ao imperador que na primeira oportunidade cortasse a reencarnação da teologia cristã, porque ela não queria reencarnar-se. Teodora era caprichosa, ela tanto decretou coisas na terra, mas também desejou decretar a vontade de Deus. Ela morreu. E o imperador, 4 anos depois, convocou o segundo concílio ecumênico de Jerusalém e condenou as doutrinas de Orígenes, que são doutrinas reencarnacionistas. A partir daí, a igreja começou a perseguir a reencarnação e dizer que a vida é única. É verdade. A vida é única. No corpo ou fora do corpo, estamos na vida. Portanto, ela é única. Mas as existências corporais são muitas. Então, pessoal, vocês assistiram o Divaldo falando o que eu também falei, né? Que isso é um assunto histórico. Isso não tem nada a ver com a religião, isso é história. A reencarnação foi retirada em 553, daquela igreja que começou com Justiniano dentro dos palácios, porque até então os cristãos se reuniam fora, e a partir do momento que o imperador romano assume a liderança do cristianismo, o cristianismo vai para dentro dos palácios. E esses imperadores começam a ditar regras. E muito do que é seguido hoje no cristianismo, no catolicismo, e os protestantes embarcaram nessa, são informações, dogmas, crenças criadas pelos imperadores. Não é a mensagem original de Jesus. E dentre essas crenças, não, a reencarnação não existe, não. Mas se você lê o Evangelho, está lá. Você escuta os rabinos, e Jesus veio como um rabi, né? Uma liderança, ele veio como judeu, está lá no judaísmo. Está comprovado, não é uma opinião, tá bem? Mas o importante para nós é entendermos o caráter da reencarnação e da sua função de reeducação do espírito, de adquirir cada vez mais conhecimentos, moralidade, amor, para nos conduzir à vida mais feliz, que nós vamos construir. Por isso, tirar o entendimento da reencarnação do cristianismo é, assim, uma perda inaceitável. E cabe a nós espíritas resgatarmos isso. E um dia vão nos ouvir de forma mais enfática. E eu tenho muita certeza que muitos católicos e até evangélicos, no fundo, acreditam na reencarnação. Quando o Papa João Paulo II faleceu, fizeram uma enquete no Brasil. Quantos acreditavam na reencarnação? Na época, 70% da população era católica. Agora diminuiu muito. Os evangélicos avançaram.
mas 50% da população brasileira na época acreditava em reencarnação. Ou seja, muitos católicos, muitos que não eram espíritas, acreditavam na reencarnação. E hoje, com toda a informação, os filmes e a própria maturidade espiritual, a reencarnação deve ser muito mais bem aceita, tá bem? Independentemente do que digam os líderes religiosos, que têm outras metas, outros interesses. Então, não nos esqueçamos disso. É preciso nascer de novo para atingir o reino dos céus. Vamos aproveitar esse tempo, essa reencarnação, porque ela é um tesouro. A nossa felicidade depende de nós aproveitarmos essa vida e construirmos uma vida melhor. Plantarmos hoje para colhermos amanhã. Tá bem? Então, eu agradeço muito aqueles que deixam os comentários. Esse assunto de hoje é muito importante. No futuro, daqui a um tempo eu falarei de novo. A gente sempre aborda de uma outra maneira. Que Jesus abençoe a todos. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.